Café Corporativo aqui no nosso canal 25 hoje, aqui à distância, uma entrevista online, uma entrevista com uma pessoa que está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Eu vou falar com o Nando Saad. O Luiz Fernando Saad, ele é paulista, formado em propaganda e marketing e tem um MBA em comércio exterior. Ele atua como empresário desde 1984, hoje ele é CEO de 6 empresas situadas no Brasil, nos Estados Unidos, no Uruguai. Ele atuou com mais de 700 agentes na América Latina toda, com mais de 11 mil clientes ativos e com uma base bem grande de consultores. A experiência do Nando Saad em seguros garantiu uma marca recorde de 14 vezes ele ser top of table no mdrt.org, e em 2015 ele firmou residência nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, além da FS International, ele criou um fundo de investimento próprio e também criou a empresa FS3M, que é junto com um americano, né, que é focado em grandes investimentos imobiliários e em corporações norte-americanas. Ele costuma dizer que ele funciona como um Waze, que ele, na realidade, ele orienta as pessoas como que elas fazem para chegar onde elas querem. Nando Saad, então seja bem-vindo ao Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, viu? Ou de estar aqui com a gente virtualmente. É um prazer e uma honra estar podendo participar e colaborar de alguma maneira. Aliás, já é a segunda vez que ele vem, né? Lá no início do Café Corporativo, creio que nós tínhamos um ano de Café Corporativo no ar. O Nando esteve aqui no Brasil e veio pessoalmente aqui aos nossos estúdios e trouxe um conteúdo fantástico. Também espero que hoje a gente consiga, inclusive, superar aquele, viu, Nando? Vamos lá, tem que trazer um pouco de informação. Eu brinco muito com a turma que eu funciono nesse mercado financeiro como um Waze, né? A gente não constrói carros, não constrói estradas, mas mostra os caminhos, as mais disruptivas maneiras de poder fazer investimento, sempre prezando pela segurança e dando informação. Quando uma pessoa tem a informação, ela é capaz de tomar uma decisão madura e certeira. Com certeza, né? Isso é muito importante. Agora, eu queria te perguntar, da onde surgiu o Luiz Fernando Saad nesse mundo financeiro, do mercado financeiro? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Olha, a minha história é uma história longa, vou tentar fazer ela bastante curta. Eu sou empresário desde os 15 anos, tive vários negócios diferentes e, para ser muito sincero, eu tive que beijar o fundo do poço, né? Quebrar por 2 vezes para poder aprender na marra, com a própria experiência de vida, essas ideias, esses caminhos aos quais a gente vem trilhando e mostrando para as pessoas. Então, a minha formação ela é prática, ela não é somente teórica. E hoje você trabalha como um profissional que orienta outras pessoas a investirem, sobretudo nos Estados Unidos, correto? Correto. Eu diria que hoje até estou numa posição um pouco mais tranquila. Por muitos anos eu atuei na América Latina, acho que eu tive aí perto de 700 consultores espalhados pela América Latina, aos quais eu mostrava caminhos, e muitos dos family office também. Hoje eu atuo com alguns poucos clientes, fazendo um atendimento para eles e também cuidando um pouco do nosso patrimônio. E ao invés de estar importando produtos ou ideias no mercado global, eu me exportei para o mercado global e agora virou onshore, né, para mim. Ah, sim, com certeza. Você sabe que eu me preparei para essa entrevista aqui com você e eu andei conversando com alguns amigos e perguntando onde investem e assim por diante. E algumas perguntas que vieram, eu anotei aqui para eu fazer para você, né? E a primeira coisa que todo mundo me pergunta é o seguinte: Aguinaldo, por que eu vou investir nos Estados Unidos se eu posso investir no Brasil? Por exemplo, hoje eu invisto num fundo conhecido aqui no Brasil, um amigo me falando, né? Por que eu vou passar isso e passar a fazer esse investimento nos Estados Unidos, onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho acesso? Aqui eu tenho um escritório físico, eu vou até lá. Se eu investir nos Estados Unidos, eu estou não sei a quantos mil quilômetros de distância. Como que funciona isso? O que você tem para dizer para essa pessoa, Nando? Rinaldo, excelente essa sua colocação, né? E você usou o termo eu conheço. Então, as pessoas tendem a fazer negócios onde elas se sentem mais à vontade, onde elas conhecem. Ou seja, elas moram no Brasil, se sentem muito à vontade de fazer negócio no Brasil. Mas eu te diria que, embora existam grandes oportunidades no Brasil, de fato existem, você precisa ser um investidor profissional para atuar no Brasil.
já está muito por dentro das informações e para uma pessoa de um primeiro mundo, né, um país como os Estados Unidos, por exemplo, que é praticamente 25% da economia mundial, é um tanto quanto arrojado fazer um investimento no Brasil. Então, acredito que as pessoas não fazem investimento nos Estados Unidos exatamente pela falta de conhecimento e por não terem uma afinidade com a informação. Então, vão onde conhecem, onde trilham uma certa segurança nos caminhos. E quando eu faço esse investimento nos Estados Unidos, me fala um pouco sobre essa segurança, como que funciona, quão seguro eu estou? Vamos lá, não importa onde, né, você compra seu investimento, você está comprando através do seu banco ou através de um banco de investimento, o que importa é o que você compra. Então, o que eu posso te dizer? Hoje, dentro do mercado financeiro, existe um produto chamado ETF. Uhum. ETF significa Exchange Traded Funds, mas nada mais é do que um fundo de índices. Se você pegar o Brasil hoje tem 17 ETFs, sendo que 15 deles são de renda variável e 2 deles são de renda fixa. Aqui nos Estados Unidos você tem 2.246 ETFs, sendo que 143 movimentam mais de $1 milhão por dia e 141 tem mais do que 5 bilhões de dólares em market capital. Ou seja, é um mercado muito mais cheio de ferramentas, muito mais cheio de possibilidades de negócio, muito mais maduro. Diria que a mesma coisa é andar um carro automático, né, ou um elétrico do que com um carro a marcha. Né? Ambos os carros vão te levar a algum lugar, mas um vai te levar com mais tecnologia, mais conforto e possivelmente muito mais segurança. E por incrível que pareça, hoje, eu estava falando sobre isso, hoje eu enviei aqui a minha coluna para o rádio, e eu falava sobre a resistência que as pessoas tinham, não faz muito tempo, né, Nando, de trabalhar com carro automático. As pessoas falavam assim, eu não gosto do automático aqui no Brasil, mas porque não sabia dirigir, basicamente porque não sabia dirigir um carro automático. Isso se transfere também para o mercado financeiro. O sujeito ele não tem o conhecimento, e em função disso ele fica com medo e diz que prefere o Brasil ou prefere aquilo que ele já conhece. Com certeza, né? Ou a pessoa prefere guiar um carro manual porque está acostumado com ele, desconhece que é entrar num carro como um Tesla, né? Uhum. De um Tesla aqui, muitas das vezes os convidados entram no carro e perguntam como é que eu desligo o carro? O carro não Sim. liga ou não desliga, é só entrar e sair e apertar o acelerador. Então, no mercado financeiro é similar, você começa a se utilizar das ferramentas e aos poucos vai se sentindo muito à vontade com elas. Eu diria que o grande desafio é o primeiro degrau, é começar alguma coisa. E a maneira que eu vejo de melhor sucesso com as pessoas que a gente já pôde recomendar algum tipo de negócio é começar de um modo bastante homeopático, aos poucos. Você não experimentar nada, você nunca vai errar, mas também nunca vai acertar. Você concorda comigo? Sim, sem Agora, dúvida. começar de uma maneira homeopática não traumatiza, gostou, aumenta, não gostou, se retira, mas precisa dar um começo. Essa experiência, vamos chamar assim de dizer, ela é simples de se fazer. Por exemplo, um investidor brasileiro ele pode iniciar com um investimento mínimo, pequeno, e a partir daí ele ir aumentando, então, conforme você está dizendo? Ele pode, sempre mais interessante ter alguém, né? Como eu falei, a gente funciona como um Waze, por exemplo, um fundo americano. Um fundo americano não pode fazer oferta pública fora dos Estados Unidos. Então, como é que alguém no Brasil vai conhecer um produto que não pode fazer oferta pública? Uhum. Só através de alguém que tem essa experiência. Mas sim, é possível, por exemplo, você aplicar em fundo de renda fixa aqui nos Estados Unidos. É muito fácil fazer isso. Você abre um cadastro num banco de câmbio. O banco de câmbio só faz câmbio. Existem 5 tipos de banco. O banco comercial, o core business dele é emprestar dinheiro. E o banco de câmbio só faz câmbio. Então, a gente poderia concluir que ele deve fazer melhor do que o banco comercial, senão ele seria aniquilado, né, pela própria concorrência do banco Uhum. comercial. Ou Então, é seja, muito só simples. para traduzir aqui para o nosso telespectador, quer dizer que não adianta eu procurar esse banco grande, esse banco que eu já estou acostumado a usar. Eu preciso ter um banco, ou deveria fazer a opção de ter um banco que é especializado nessa transação internacional, correto? Correto, mas vou dizer o caminho que é bem simples. O primeiro passo é escolher uma coisa fácil.
que tem a porta de saída. Então, como eu comentei, existe um produto de renda fixa aqui nos Estados Unidos. Vou ser bastante simples, porque existem 111 mil fundos no mercado internacional, vou falar de um. Então, você abre um cadastro desse fundo. Gostou do fundo? Ele pode pagar 6% ao ano, pode pagar 7% ao ano, depois dos seus custos. Aí sim, vai num banco de câmbio, abre um cadastro e faz uma remessa diretamente da conta a qual o cliente tem no Brasil, pode ser um banco como Bradesco, Itaú, etc., diretamente para esse produto financeiro. A declaração de imposto de renda é muito simples, só se declara o valor remetido. É igual comprar uma casa, sabe? Você não recolhe lucros todo ano na declaração da sua casa, só quando vende. Nesse produto, já que você não tem uma conta de investimentos, ele funciona de modo igual. Você só declara o valor remetido, não tem nenhum imposto, a não ser o IOF. E, se me permite, você fazer uma remessa direto para um produto financeiro, o IOF atualmente é de 0,38%. Se a pessoa tivesse uma conta corrente aqui nos Estados Unidos, pagaria um IOF de 1,38%. Então, é assim mais simples e mais barato mandar diretamente para o veículo financeiro. Nando, agora, se eu quero começar um investimento aí, qual é a maneira mais simples? Vou fazer uma brincadeira. Você sai para uma caçada e está com fome. O que é melhor? Ir atrás do leopardo ou da gazela manca? Eu vou no mais fácil, eu vou na gazela. Então, a maneira mais fácil é você pegar um produto com um fundo de renda fixa, faz um cadastro nele, começa uma ação. Você vai entender o que é fazer um câmbio em dólar, o que é ter um produto internacional. Passa 1 ano, 2, vê a declaração de imposto de renda, vê como isso é simples. Gostou? Evolui. Começa pelo mais fácil. Ou seja, o que você quer dizer é o seguinte: aprenda e depois ouse, né? É isso? Primeiro dá um passo, depois dá uma corrida. E você não tem problema com imposto de renda, porque na realidade você não precisa declarar esse imposto, esse dinheiro que está aí. Se eu estiver correto, me corrija se não estiver, mas eu entendo que eu estou dentro da legalidade sem ter problema nenhum com o fisco, correto? Simples assim, Aguinaldo. Você já pagou imposto sobre esse dinheiro, ele já lhe pertence. Você está mandando na pessoa física. Você só vai pagar impostos quando recolher lucros. Para esse tipo de produtos, pagaria 15% sobre o lucro em reais. O dia que você se apropriar desse dinheiro. Então, mais uma vez, é igual comprar uma casa. Você compra a casa, fica declarando que tem a casa por anos. O dia que vende a casa, aí sim esse dinheiro entra no seu conta corrente. Sobre todo o valor em reais que você investiu originalmente, não tem nenhum imposto. E a partir disso, sim, existe 15% de imposto de renda no Brasil. A partir do lucro, só que a diferença é que no Brasil eu pago de tempos em tempos, né? Aqui no Brasil, de tempos em tempos, a instituição financeira ela faz aquela subtração do que seria devido daquele período do imposto de renda, não é? Seja tenha eu sacado ou não, correto? É assim? Olha, isso que você tocou é um ponto-chave crucial que precisa ser levado em conta. Chama-se deferimento de impostos, isso. Então, se a gente pega um produto como esse no Brasil, e tem corretores no Brasil que compram esse ativo aqui nos Estados Unidos, tá ok? Esse mesmo ativo que eu estou comentando. No Brasil tem um negócio chamado come cotas para esse tipo de investimento, ou seja, a cada 6 meses o governo vai lá e recolhe em cotas. Quando você investe direto aqui nos Estados Unidos, ninguém recolhe esses impostos, ou seja, vamos supor que você investiu R$100.000 e teve R$10.000 de lucro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Se alguém vai recolher 15% do seu imposto, você concorda comigo que não sobram mais R$10.000, sobram 8.500. Sim. Então você vai reinvestir 8.500. Se tiver mais 10%, você vai ter 850. Agora, se você está deferindo impostos aqui nos Estados Unidos, e é assim que funciona aqui, você reinveste os 10.000. E em vez de ter mais 850, você tem mais 1.000. Isso a juros compostos em 10 anos é uma diferença escandalosa. Então, o americano usa esse termo chamado tax efficiency, é eficiente nos impostos, coisa que você só consegue fazer fora do Brasil. No Brasil, existe uma limitação para esse quesito. Nando, então ótimo. Só que vamos fazer um intervalinho aqui, porque daqui a pouco eu quero voltar com uma outra linha aqui de assunto do mercado financeiro com você, tudo bem? Claro, um prazer. Então, até daqui a pouco.
De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Nando Saad, que está em que cidade nos Estados Unidos, Nando? Eu moro em Boca Raton, no condado de Palm Beach, na Flórida. Na Flórida, muito bom aí, né? Por isso que está esse tempo bom aí fora, é isso? Com essa tela Olha, o aí. ano inteiro, assim, muito gostoso. Índice de poluição zero, fora Ah, toda a é? segurança do local. Tá certo, maravilhoso, né? Agora eu te pergunto uma coisa: quando eu ouço as pessoas dizerem que é um bom momento para se investir hoje no Brasil em função da taxa de câmbio, faz sentido isso? Porque o mercado brasileiro é um mercado muito menor do que o mercado americano, né? Como que é essa comparação aí? Vamos lá, faz sentido apenas para quem gasta em reais, né? Para um investidor estrangeiro é um grande risco. Hoje, grandes fundos têm praticamente nenhuma posição na América Latina. Por quê? Porque existem poucas possibilidades de negócio, existem limites, pouca liquidez do mercado, poucos veículos, embora seja um mercado excelente. O Brasil é o único país na América Latina que alguém pode ficar rico em uma geração. Você teria que ir para os Estados Unidos, talvez para o México, o Canadá, para ficar em uma geração. Então, quando a gente tem uma diversificação de moeda, o seu dinheiro não só está sendo atualizado pela inflação, como ele está fora de algumas encrencas políticas, algumas regras que podem ser alteradas no caminho. Para ser sincero, Aguinaldo, nesses 20 e tantos anos que eu trabalho, eu não conheço uma pessoa sequer, nós temos mais de 12 mil clientes, tá ok? Que perde fazer diversificação em dólar. E a recíproca não é verdadeira. Eu vi pessoas que tiveram grandes perdas por não estarem investidas globalmente. Então, diria que fazer um investimento é mandatório. A única questão é qual o percentual. Nós estamos falando em 20%, 40% ou 50% dos ativos. Mas não menos que 20%. Não conheço pessoas que têm sucesso negativo. Muito pelo contrário, como eu comentei antes. Você me mandou aqui uma imagem, acho que hoje, pelo WhatsApp, me mostrando que a pessoa tem a sensação de que está lucrando 3,5%, mas na realidade ela está perdendo quase 20% em função do câmbio, é isso mesmo? É isso mesmo. Imagina que Pode até pôr na tela aqui, né? imagina que o americano fez um investimento no Brasil dia 1º de janeiro, colocou 100 mil na Bolsa. Então ele teve 3 e quase 4%. Parece ser muito positivo, mas se ele for comparar com o que ele consegue comprar em dólar depois de todo o investimento, teve uma perda real aí muito próxima a 20%. Se você me permite, quando a gente tem duas moedas, você tem duas contas correntes, uma em dólar, por exemplo, e uma em reais, e você gasta dinheiro todos os anos, você tem a opção de escolher de onde você vai gastar dinheiro. Então, enquanto a maioria das pessoas se preocupam na rentabilidade anual, é também muito inteligente pensar em economizar 20% ao ano, escolhendo por qual moeda você deveria gastar o seu dinheiro no ano. Isso, em decorrer dos anos, faz uma diferença exorbitante. É isso que eu queria perguntar. Então, imagina que eu tenho meu dinheiro investido aí nos Estados Unidos e aí eu quero comprar alguma coisa, eu preciso pagar alguém. Eu consigo mandar esse dinheiro diretamente ou eu tenho que trazer ele de volta para o Brasil? Você, por exemplo, se tiver um fundo, eu comentei que é uma coisa muito simples de ser feita, você pede um resgate no fundo diretamente para a sua conta no Brasil. Depende do fundo, isso pode levar 30 dias, pode levar 60 dias, cada fundo tem uma característica. Já avisada antecipadamente, né? Já sei dessa regra, correto? Com certeza, antes de comprar o produto, já sabe quais são todas as características e garantias desse produto. E qual a liquidez dele, né? É muito fácil fazer esse resgate, não precisa nem sequer ter uma conta corrente aqui nos Estados Unidos. Uhum. Entendi, Nando. Agora, você me falava de liquidez, né? Eu consigo produtos com liquidez mais a curto prazo? Assim, quando você fala em liquidez, existem dois riscos de mercado. O risco de mercado, que a gente chama de volatilidade, que é a variação do preço de um ativo, e o risco de liquidez. Então, produtos imobiliários, por exemplo, o setor imobiliário é um pouco mais do que 1/3 do PIB dos Estados Unidos. Isso é mais do que o PIB do Brasil. Ou seja, é um produto de extrema liquidez. Uma casa de 100 a 500 mil dólares, ela não dura aqui no mercado 60 dias, ela é vendida. Uhum. Então, por mais que você tenha o produto mais ilíquido, que é o imóvel, ele chega a ser líquido pela própria rotatividade. Se você pegar a crise de 2009,
você vai perceber que na crise mais histórica, essa curva, esse círculo levou um ano. Um ano. E tudo voltou ao normal. E nós aqui no Brasil hoje estamos numa crise já há quase 5, 6 anos, né? Então, embora as oportunidades sejam tremendas de investimento no Brasil, eu te diria que a segurança de liquidez é incomparável com um país como os Estados Unidos, que tem fila para morar, para tirar um green card, que leva anos, e isso acontece desde o dia que eu nasci. Os Estados Unidos têm uma diferença com a China. Se eu pegar os Estados Unidos e a China, nós estamos falando de praticamente 50% da economia mundial, certo? Agora, os Estados Unidos têm uma vantagem geográfica em relação à China. Ele tem fronteira com os 2 oceanos e tem apenas 2 vizinhos. Então, isso nunca vai poder ser copiado. E por isso que nos últimos 50 anos nós vimos os Estados Unidos ser a maior potência, e eu arrisco aqui me dizer a todos, nós vamos continuar a ver isso pelos próximos 50 anos. Entendi, Nando. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu quando faço um investimento aqui no Brasil, na maioria das vezes, né, eu que, por exemplo, sou amador, eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento profundo no mercado financeiro, eu vou precisar de alguém que me ajude. E normalmente eu não pago comissão para essa pessoa, né? Essa pessoa ela recebe uma comissão do banco aonde eu estou investindo. Quer dizer, o receptor desse capital é que faz eu pago uma taxa de administração, correto? Agora, eu já percebi que quando a gente faz esse investimento no exterior, nós pagamos uma comissão para esse agente que nos ajuda. Mesmo assim, compensa? Bom, eu te diria assim, hoje no mercado do Brasil, grandes corporações, elas são muito boas, tá? No Brasil, o modelo a CVM regra dessa maneira, o profissional que atende, o agente autônomo, ele não é remunerado pelo cliente, ele é remunerado pela instituição financeira. Ou seja, parte do custo administrativo, da taxa administrativa de um determinado fundo ou produto, vai para a instituição financeira, e essa, por sua vez, repassa uma gorda parte para o agente autônomo. Então, aqui no mercado global, existem outras maneiras de fazer que não causam esse conflito de interesse. Pode também ser feito dessa maneira, mas pode ser feito de uma maneira como success fee, ou seja, você só ganha no êxito do cliente. Então, pessoas mais maduras, com mais capacidade, e não precisa ser um grande profissional de investimento. Elas passam a entender que faz mais sentido esse tipo de relacionamento do que o que tem um conflito de interesse. Agora, isso só é possível ou com muito dinheiro no Brasil ou com muito pouco no mercado global. O que você quer dizer é que, na realidade, quando eu pago uma comissão pelo meu sucesso, eu só pago se eu tenho sucesso. Eu diria que o profissional que te atende só recebe se você tem sucesso. Uhum. Então, isso obriga a esse profissional a, de fato, procurar por coisas mais adequadas. Senão, ele vai trabalhar de graça. Que não é interesse dele. De trabalhar de graça. Nando, a gente vai encerrando nosso café corporativo aqui de hoje, mas eu já gostaria de, primeiro, pedir para você deixar aí alguma forma de contato contigo, como que uma pessoa que queira experimentar essa oportunidade de investir nos Estados Unidos pode fazer para contatar você, a sua empresa. Aí eu posso passar o nosso contato, meu e-mail, um WhatsApp, vai ser um prazer poder responder. Se a gente não conseguir responder, vai passar para uma pessoa que possa ou vai simplesmente responder que não tem capacidade, mas ninguém fica sem resposta. Então já ficou aqui na tela, né, o contato do Nando Saad, e a última coisa que eu gostaria é já de convidar você, na sua próxima vinda ao Brasil, a voltar aqui nos nossos estúdios e fazer uma nova entrevista com a gente agora pessoalmente, tá bom? Pode contar com isso, espero poder voltar em breve aí para o Brasil e estar em companhia tão agradável como a sua e do seu programa, que eu admiro muito. Obrigado, Nando. Nós que agradecemos aí a tua disposição de falar conosco. Café Corporativo fica por aqui. Na próxima semana nós voltamos com uma nova entrevista e até lá você nos acompanha pelas nossas redes sociais, em especial pelo YouTube, que tem todas as 175 entrevistas anteriores aqui na tela para você. Café Corporativo, uma universidade em sua tela.